Boa noite. Chamo para compor a mesa o candidato Andrei e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, senhor Andrei. Boa noite, Excelência. Você está preparado? Sim. Primeira pergunta. Qual o plural de hambúrguer? Excelência, o plural de hambúrguer é hambúrgueres. Segunda pergunta. Seguinte frase. Abre aspas. O que ele disse não tem nada a ver. Qual a pronúncia correta de nada a ver? Excelência, poderia repetir a pergunta porque a internet travou aqui e eu não consegui ouvir. Tá. Na frase, abre aspas. O que ele disse não tem nada a ver. Qual a pronúncia correta de nada a ver? Excelência, a pronúncia correta seria a grafia NADA espaço A espaço HAVER. Nada, não, deixa eu formular. Sinto muito. Nada a ver. NADA espaço A espaço VR. Terceira pergunta. Qual a diferença entre onde e aonde? Excelência, onde leva a ideia de um local fixo. Já aonde leva a ideia de um movimento. Seria um onde, por exemplo, se falasse de uma residência, e aonde quando a pessoa estivesse em um movimento, e não fixamente. Muito obrigado, estou satisfeito. Boa sorte, passa a palavra para o próximo Obrigado. examinador. Boa noite, senhor Andrei. Boa noite, Excelência. Você é o seu examinador da disciplina de Noções de Direito, tudo bem? Tudo bem. Podemos começar agora, então? Sim. Tá, vamos lá, então. Primeira pergunta. Agente quebra a porta de uma agência do Banco do Brasil. Qual a natureza da ação penal? Excelência, poderia repetir a pergunta, por favor? O agente quebra a porta de uma agência do Banco do Brasil. Qual a natureza da ação penal desse crime? Excelência, seria um arrombamento, nesse caso, um dano à propriedade. Se não ocorreu um crime mais grave, se não foi nada furtado. Sim, mas qual a natureza da ação penal? Assim, seria uma ação penal pública incondicionada. E trata-se de um bem público. E o crime seria qual? Eu acho que dano à propriedade pública. Segunda pergunta. Qual a pena para o crime de latrocínio? Sendo esse latrocínio, que é o roubo seguido de morte, tem uma pena de 12 a 20 anos, pena base. Terceira pergunta. É possível a aplicação da lei das organizações criminosas a quem pratica uma contravenção penal? Não, Excelência, uma organização criminosa, para ela ser reconhecida, precisa advir de um crime onde é uma pena de reclusão, com já a pena máxima é igual ou superior a 4 anos, ou o crime transnacional. Satisfeito? Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Obrigado, Excelência. Boa noite, candidato. Boa noite, Excelência. Está pronto para ser arguido em criminologia? Sim. Vamos lá. Fale sobre a teoria do labeling approach. Excelência, a teoria do labeling approach ou do etiquetamento é uma teoria do conflito. Ela possui um viés
progressista e ela é argumentativa. Ela traz a ideia de que o indivíduo ele possui um estigma. Se ele já cometeu algum crime ou ele faz parte de um grupo propenso a cometer um crime, ele já possui o estigma de criminoso. E esse estigma o leva à criminalidade. Segunda pergunta. De acordo com a escola clássica, o que faz a pessoa delinquir? Excelência, a escola clássica, ela vê o crime como se fosse um pecado. O agente criminoso é um pecador que infringiu uma norma legal. E ele deve receber uma pena como uma retribuição a esse mal causado que seja proporcional ao crime que ele causou. O que são as cifras amarelas? Excelência, cifras amarelas, elas remetem à ideia de crimes que não foram registrados nos órgãos institucionais praticados por funcionários públicos. Certo, estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Vamos lá, Andrei. Primeiramente eu peço desculpa porque minha internet tá bem ruim hoje, cara. Eu ia perguntar porque aonde Não. você falou o nada a ver, eu não entendi uma frase, eu escutei só um pedaço, só o final dela. Então eu não sabia. Então, Qual que era o cara, contexto. a minha internet tá bem ruim e aqui na minha cidade hoje tá sem sinal de 4G para eu conectar. Então, daí, por isso que tá meio difícil. Mas enfim, eu perguntei aquela hora para você qual a pronúncia correta da expressão nada a ver, se ela é pronunciada nada a ver com H ou sem H, entendeu? Essa foi a minha pergunta. Mas eu achei que era soletrar ou fazer alguma coisa assim. Não, eu queria saber qual forma era correta, se era com H ou sem H, entendeu? Ah, sim, eu comecei a mas falar enfim. com H, mas depois eu voltei porque eu achei que era outra coisa. Na verdade é sem o H, né? Então é nada a ver, entendeu? Sem H. E em relação às demais perguntas, está correto, o plural de hambúrguer é hambúrgueres, né? Não é hambúrgueres, até porque hambúrguer é uma palavra estrangeira, né? Que foi adaptada ao idioma brasileiro, ao português, né? Mas ela é uma palavra que não é brasileiro, não é português, não é da língua portuguesa. O correto é hambúrgueres mesmo, igual você disse, tá bom? Segunda pergunta que eu te fiz foi do onde e aonde. Também está correto que você respondeu, tá? Onde ele exprime a ideia de algo fixo ou estático, né? E aonde ele traz um dinamismo, né? Que junta-se com a preposição, então ele traz a ideia de movimento, tá bom? E a questão do nada a ver mesmo, que você já respondeu, eu considerei certo. Então, eu considero como todas corretas as suas respostas, tá bom? Obrigado. Vale ressaltar, todas essas perguntas foram perguntadas na prova de 2022, tá? Então, há a possibilidade de que venha, tipo, muito cabeluda as perguntas, sabe? Tipo, muito difíceis mesmo, ou a possibilidade de que venha perguntas simples como essas aí, tá bom? Então, se hoje fosse o seu dia, acho que você teria seu dia de sorte, né? Porque você responderia perguntas mais tranquilas e tiraria uma nota 100, porque em relação à sua postura, até pelo fato da minha internet estar ruim, eu não tive muita condição de avaliar, tá? Mas eu julgo como boa e correta, tá? Então, boa sorte, valeu? Valeu, obrigado. Tô ligado que a câmera, acho que eu já voltei, né? Vamos aqui fazer os comentários de direito. Andrei, então, primeira questão, considero que você acertou, só demorou um pouco para entender o que eu queria de você, né? É em relação ao dano qualificado mesmo, né? Dano ao patrimônio público, ação pública incondicionada, tá? Perfeito. Crime de latrocínio, eu notei que a pena é 20 a 30 anos. É uma questão chata, mas é que ela caiu no último concurso, tá? E eu não vou fazer questão tão ruim assim, mas eu achei bom aqui mandar pra galera ver que eles podem cobrar desse jeito também, sabe? Pode, eu comecei com os estudos agora também, com a parte oral, então... Cara, eu fiz só pra você ver que pode cair e pra galera ver também.
mas eu não me Cai cobrar quanto eu as souber. cenas é pra acabar, né? Nossa. Não, eu sei que é uma questão ruim, né? Mas eu só quis mandar essa daí. É preciso. Tá. Se é possível a lei de organizações criminosas a quem pratica contravenção penal, cara, essa daqui é possível, tá bom? Eu vou te explicar. Tem ali o conceito de organizações criminosas, de organização criminosa, né, melhor dizendo, na lei de organização criminosa, que é uma lei de 2013. Ali usa o termo infrações penais. Infrações penais é tanto contravenções penais Crime, quanto contravenção. o que você tem que tomar cuidado quando você estiver estudando é que você vê o conceito antigo de organizações criminosas. O conceito anterior estava na lei do juiz sem rosto, que é uma lei de 2012, um ano antes. Nessa lei do juiz sem rosto, o termo utilizado ali é a prática de crimes, não infrações penais, entendeu? Só que daí, pelo princípio da temporalidade, já o critério cronológico, né, a lei da organizações criminosas é que está valendo, tá bom? E você se pergunta se existe contravenção penal com pena mínima de 4 anos. Eu tenho um exemplo, inclusive, que se você quiser pesquisar depois, que é o Decreto-Lei das Loterias. Ali tem, tá bom? Então, presta atenção nisso daí. Tanto crimes quanto infrações penais, porque o termo utilizado é infrações penais, tá bom? Que detalhe, eu nem imaginava isso. Inclusive, o Decreto-Lei das Loterias é onde está tipificado o jogo do bicho. Não é mais na lei das contravenções penais. Aquilo ali, o que tem na lei das contravenções penais já foi revogado, tá? Então, só outra curiosidade aí para vocês. Tá? Passar a palavra pro Fernando. Vamos lá. Criminologia. Eu repeti a pergunta propositalmente que eu tinha acabado de fazer, né? Para ver se você estava antenado ali. Os examinadores, às vezes, eles fazem essas brincadeiras, né? Perguntam a opinião da sua acerca de uma resposta que o candidato anterior deu. Enfim, você respondeu dentro do esperado, né? Falou que é uma teoria do conflito, né? Progressista. Não traria muito esse termo porque não sei quais são as ideologias de quem está me ouvindo, né? Mas aqui para nós acho que cabe, né? Que vai analisar o estigma das pessoas. Ela não traz nenhuma solução prática, né? Acho interessante no dia não falar, ver as progressistas chegar a perguntar. Se ele perguntar especificamente isso, sim, você pode falar. Mas se você trouxer, é uma teoria argumentativa, é uma teoria dialética, né? É uma teoria zetética, acho que é o mais interessante, né? Falar, é uma teoria argumentativa. Dado o consenso, então, seria interessante, por exemplo, não falar, né, viés conservador, uma coisa assim? Na minha opinião, não, porque isso leva para o lado político, né? A gente não sabe quem que tá nos ouvindo ali, então é bom não entrar nessas discussões, sabe? Embora seja sabido aqui por todos que é nessa linha mesmo, né? Mas para prova oral acho que é bom não falar. Tá? E foi essa questão mesmo do labeling approach que você trouxe aí, tá? Bem dentro da sua resposta. Não tenho nada para acrescentar nela. Depois eu perguntei para você que fazia a pessoa delinquir na escola clássica, né? Você trouxe ali a questão da maldade, né? Do livre-arbítrio, a pessoa tá incumbida, né? do mal ali, né? Imbuída do mal, da maldade. Isso pecador. É muito... Oi? Um pecador. Isso, um pecador, né? A doutrina que eu li falava especificamente um pecador. Ele pior que traz dessa forma mesmo, é muito movido pelo iluminismo isso aqui, né? Então, uma forte influência da igreja nessa época aqui. Então é isso mesmo, é um ser pecador, né? Um ser que optou pelo mal. É meio estranho, mas é isso mesmo. Né? E depois eu perguntei para você da cifra amarela, né? Cifra amarela é uma espécie de cifra oculta que você poderia trazer, que é a diferença ali, né? A disparidade entre a criminalidade real e a criminalidade revelada, tá? Pessoas que são vítimas de funcionário público, só que a forma que você trouxe, né? Só que tem um motivo, né? Não é qualquer funcionário público, né? A pessoa ela tem medo, né? Ela não recorre ali a um meio oficial para ter esse amparo de um órgão oficial por medo de represália, né? Por medo de ser assassinada, de ser agredida, de qualquer outra questão nesse sentido. Então, se você trouxer o começo da resposta que você trouxe, ok, e trouxer a justificativa, fica mais completo sua resposta, beleza? Beleza. Mas mandou bem aí suas respostas, sua postura tá bem de acordo. Parabéns aí. Obrigado, gente.
Valeu. Ó, valeu pela oportunidade, gente. Vou continuar acompanhando aqui. Valeu, fica à vontade. Obrigado, hein? Valeu. Valeu.